Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou o Luiz Pereira e com o apoio cultural da Cedro Mineração do Grupo Clister, essa é mais uma edição da Entrevista Primaz. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um dos mais debatidos nas redes nos últimos tempos, repleto também de desinformações. Vamos falar sobre nutrição. Bem-vinda, Rayane. Muito obrigado por você aceitar nosso convite, estar aqui na Entrevista Primaz. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. Então, para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse, Rayane, brevemente, falar um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Rayane? Quem é essa nutricionista? Conta para mim. Então, eu sou Rayane Souza, nutricionista, como o Luiz falou, formei na Universidade Federal de Viçosa. Formei em 2023, vou fazer 3 anos aí de atuação. Trabalhei no hospital especializado em hemodiálise em Viçosa e resolvi voltar para cá e trabalhar com saúde da mulher, principalmente, né? Então, minhas especialidades são emagrecimento e saúde da mulher. Por que eu escolhi saúde da mulher? Porque é um mercado que está em defasagem em relação ao profissional, em relação a estudos também, né? A mulher tem toda a questão hormonal, questão social, então elas são um pouco mais carentes assim, de profissionais para essa área mesmo, né? Então, principalmente quando buscam os objetivos dela, não é só alimentação, não é só treino, né? Tem todos os aspectos ali ao redor, então é uma área que eu não caminhei dentro da faculdade para isso. Dentro da faculdade eu caminhei para a área de esporte, tanto que meu trabalho de conclusão de curso é na área de esporte. Mas aí a saúde da mulher, essa área, me escolheu, né, que eu falo. Então, gosto muito, atendo homens também, mas gosto muito, estudo muito, me interesso muito por essa área da mulher, do emagrecimento e todas as suas dificuldades. Tá certo. Então, você falou que hoje sua especialidade é saúde da mulher, mas eu fiquei um pouco curioso. Pedi para você contar um pouquinho sobre essa pesquisa, né, que você fez durante a graduação, que tem a ver sobre a questão da composição corporal e a prática de exercícios. Como é esse trabalho? Então, esse trabalho foi feito em 2 anos, né, com auxílio da professora Patrícia Fontes, lá da Universidade Federal de Viçosa também, e da Mariana Santos. Então, como eu me interessava muito por essa área do esporte, achei que eu iria por essa área, eu resolvi fazer um trabalho nesse tema. E o que é que esse estudo? A gente fez um estudo transversal, né? Então a gente já tinha um banco de dados e a gente pegou ali informações, traçou ali, pegou informações daquele banco de dados, que eram pessoas praticantes de atividade física. Então, os pré-requisitos eram praticar atividade física há mais de 3 semanas. Então, os pontos principais lá desse trabalho foram o que trouxe resultados para a gente. E quanto mais tempo e intensidade eu faço de exercício físico, mais rápido eu emagreço. E que quando vai chegando a minha idade dos 30 mais, meu corpo, meu metabolismo vai ficando um pouco mais lento, então eu tenho mais dificuldade de chegar nos meus objetivos, principalmente queimar gordura. Então, e também a gente quis levar também o tema sobre o IMC. IMC é o Índice de Massa Corporal. É uma classificação da OMS, então que a gente usa a altura e peso do paciente para classificar ele. Então, baixo peso, normal, sobrepeso e obesidade. E nesse trabalho a gente demonstrou que o IMC não é suficiente para mostrar a composição corporal inteira ali do paciente. Então, ele não é suficiente para isso, é necessário que o paciente que a gente faça a faixa de avaliação de massa muscular e de massa de gordura também. Então, o que seria um indivíduo saudável que a gente trouxe no trabalho? Seria um indivíduo que tem baixo percentual de gordura, né? Então, para mulher e para homem em torno de 15%, para mulher em torno de 20%, seria saudável.
e com uma massa muscular mais alta. Então, músculo, saúde, quanto mais músculo tem, mais saudável o corpo. Então, não, quer dizer, não necessariamente a pessoa ser pesada significa que ela esteja em um grau de obesidade. Não. Por exemplo, atletas lá de fisiculturismo, eles têm muita massa magra, eles são saudáveis, entre aspas, né? Esses atletas não são, na verdade, saudáveis pela exposição do corpo rápido, né? Todo atleta de alto rendimento, às vezes ele abre mão da saúde para atingir esse alto rendimento. Né? Então, às vezes, esse atleta ele tem muita massa muscular, na balança ele sobe, ele é um atleta, um indivíduo mais pesado. Se eu jogar ele na classificação do IMC, ele vai ser classificado como obesidade, grau 1, 2, e sendo que não é ali a realidade dele. Então, o IMC não é suficiente para fazer uma análise completa. Mas fora a gente usa a bioimpedância, dobras, circunferências, a gente tira fotos também, que é um tipo de avaliação muito bom. As pessoas se preocupam muito com balança. Tem que saber como está a composição corporal interna da vida do corpo. Então, isso é uma das coisas que a gente trouxe nesse trabalho. Maravilha. Então tem tudo a ver, na verdade, com a saúde da mulher, né? Não um trabalho perdido. Com certeza, tem. É verdade. De uma forma ou de outra, ele traz informações importantes e atuais e relevantes. Então, o objetivo desse trabalho. Maravilha. E, Rayane, eu acredito, né, que talvez a grande maioria das pacientes ou dos pacientes que te procuram talvez tenha uma reclamação aí de obesidade, né? Sim. Assim, imagino que a maioria, sim. Então, acredito que, assim, tenha muito esse desafio do peso. E aí eu te pergunto, né, como que a gente perde o peso e como que a gente considera, por exemplo, assim, a cultura alimentar nisso? Porque nós somos mineiros, né? A gente come um torresminho. E como aliar essas duas coisas, né? Acho que tem um desafio cultural aí. Sim e não. Eu acho que aqui a nossa culinária, ela segue uma linha muito de... que a gente vê lá na nova classificação que a gente tem no Brasil, em relação ao guia alimentar, então a gente já segue uma linha muito de produtos de interior, produtos cultivados, produtos de casa. Não tem tanta coisa ultraprocessada como é, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, assim, em relação à nossa cultura, o probleminha que atinge é mais a questão do reguinho, da gordura de porco, que o mineiro gosta bastante de usar, o mineiro gosta de embutir também, né? Então, mas, em geral, assim, a gente gosta de couve, folhosos que a gente cultiva no nosso quintal, carne, né? Arroz, feijão, que o mineiro come sempre também, que é uma combinação assim, perfeita em questões de aminoácidos para formar uma proteína completa. Então, em relação, nós mineiros, nós estamos um pouco... Na média, então, nós temos uma alimentação saudável. Isso, na média temos. Só tem que ter atenção para esses pontos aí em relação à gordura de porco, torresmo, por conta da gordura saturada. Ele pode aumentar o colesterol ruim. Mas eu já dei uma pesquisada, né? Não sei se eu estiver errado. Assim, o torresmo ele tem todos os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo, né? Ele tem alguns nutrientes, mas só que a maior parte é gordura saturada. Então, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas deixa lá pro final de semana, lá, de vez em quando, assim, não tem problema. Sem terrorismo alimentar. Maravilha. E você mencionou o Guia Alimentar para a população brasileira, né? É um Guia Alimentar que completou 12 anos, né? E ele estabelece, como vocês já tinham dito, né? Da gente preferir alimentos in natura do que alimentos processados, evitar de toda forma os produtos ultraprocessados, né? Então, assim, para a gente continuar a nossa conversa, gostaria muito que você explicasse para a gente qual a diferença do alimento
natura, para o alimento processado, para o ultraprocessado, para a gente conseguir também assim, entender o que a gente deve evitar, ou o que, né, como essa alimentação deve ser pensada. Antes, a gente se baseava na pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar, a base dela são cereais, tubérculos, alimentos integrais. E o topo são gorduras, açúcares, né? Ali no meio tem frutas e proteínas. Essa era o que a gente baseava antes. Só que o problema dela é que não tinha ali questão de qualidade, era mais questão de quantidade. Lá na base da pirâmide tem mais cereais, então você pode comer mais. Mas o que você come, o que você pode comer ali? Ali tem nessa base da pirâmide, tem 2 tipos de biscoito. O biscoito integral, mas tinha também o biscoito processado. Aí criou-se uma classificação nova. E o novo Guia Alimentar da População Brasileira, ele se baseia nessa classificação nova. Então, ela pegou todos os defeitos lá da pirâmide alimentar e fez uma nova, e organizou ali o desenvolvimento de uma nova forma. Então, esses alimentos eles são organizados em alimentos in natura, minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles que a gente pega da natureza. Então, a gente vai consumir ele da forma que ele vem ali na natureza. Ovo, por exemplo. Isso. O leite. Isso. A gente vai pegar da forma que vem. Os alimentos, ingredientes culinários, então, óleo, sal, açúcar, por exemplo. Minimamente processados já são, por exemplo, farinha. Então, eu peguei o trigo, processei, mas não adicionei ingredientes, excesso de ingredientes. Então, dentro dos alimentos processados... A farinha é um ingrediente moído. Né? Então, isso é um mínimo processamento. Então, ali dentro dos alimentos processados, podem entrar ingredientes culinários, mas não tem aquele excesso de ingredientes que estão... A lupinha. Estão com compreensão. Estão os ultraprocessados. Os ultraprocessados, a maioria deles, não tem sabor, nem cor, nem cheiro daquilo ali que está ali mostrando para você. Então, eles utilizam adoçantes, aromatizantes, edulcorantes. São alimentos ultra palatáveis também, que você come, tem um sabor forte, você quer comer mais, você quer repetir. E justamente por esse excesso de ingredientes e de ingredientes que não são saudáveis para a saúde, porque se tem muito ingrediente ali, mas são ingredientes minimamente processados ou ingredientes culinários. Ingredientes que a gente não faz a menor ideia do que seja, né? Às vezes a maioria nós temos, né? Quanto mais leigo, então, mais não sabe nem o que está ali na segunda lista de ingredientes. Tem uma farinha e depois vem outros ingredientes que às vezes pessoas nunca nem ouviram falar e está consumindo aquilo. Então, lá em 1975, a gente teve essa revolução dos alimentos ultraprocessados. E o que observou? A sua obesidade aumentou, assim, triplicou desde lá. E aí a gente vê que esses alimentos ultraprocessados, eles não fazem bem para a saúde, aumenta o número de obesidade, inflamação, doenças. Então é isso que a classificação nova ela traz para a gente, que a gente dá preferência para os alimentos minimamente processados, in natura, e evitar os alimentos ultraprocessados, que são os que vão fazer mal para você. Como você vai chegar lá no mercado e vai identificar o que são alimentos ultraprocessados? Você vai olhar a lista de ingredientes. Uma diquinha aí que eu dou, na maioria dos casos, os alimentos prontos para comer, porque o alimento que você vai comer diretamente do pacote, geralmente são alimentos ultraprocessados, que não fazem bem para a saúde. Ok, boa dica. Aí, seguindo nessa questão, Rayane, os alimentos fit, eles não são também alimentos ultraprocessados? Ou seja, assim, um whey, uma bolachinha que é pronta para comer, que às vezes a gente substitui as refeições, como que a gente lida com
essa questão do ultraprocessamento e, às vezes, ali a necessidade de você ter um alimento ali quando a correria do dia a dia, que você tem que comer ali rapidamente. Como é isso? Sim. Porque hoje em dia, tudo que é proteico ou zero açúcar, a pessoa quer consumir com uma frequência Mas maior e muitos deles são ultraprocessados. são ultraprocessados. Então, por exemplo, eu tenho um chocolate. Esse chocolate é zero açúcar, mas ele continua tendo a mesma lista de ingredientes e aumenta ali alguma coisa nele. Então, por exemplo, ele é zero açúcar, mas ele tem excesso de gordura. Então, não é porque está zero açúcar, ou porque é fit, ou porque é diet, ou porque é light, que é um produto saudável. A gente continua seguindo ali a classificação do Guia Alimentar para a População Brasileira, para preferir alimentos que você vai preparar na sua casa e alimentos in natura da natureza. Então, não é porque é fit, não é porque é proteico, porque é saudável. A gente deve deixar esses alimentos para momentos esporádicos. Ou, por exemplo, estou com um foco de 3 meses aqui e eu não tenho tempo, preciso consumir esse produto que vai me ajudar com essa questão. Aí eu consumo por esse período, mas depois eu tenho que voltar lá para a recomendação do grupo. A alimentação mais natural, mais saudável. Então é bom esse produto ter para momentos assim, mas tá ali com pressa, não consegue preparar naquele dia, deixar para esses momentos mais esporádicos. Perfeito. E aí tem uma questão também que é né, ainda dentro dessa questão dos alimentos fit, né? O que acontece? Os alimentos fit, eles, ao retirar o açúcar, por exemplo, a gente tem que conseguir lidar os adoçantes, né? E aí, desde de pequeno, assim, a gente ouve falar que adoçante dá câncer, que aí a gente tem um problema, né, com o aspartame é terrível, depois a sucralose é terrível. O que é terrível? Dá câncer? Eu posso consumir adoçante? Como funciona isso? Então, hoje em dia tem muita informação na internet. Então, até fruta, os governos falam que faz mal para a saúde. Né? A fruta faz mal. O povo fala, não consuma essa fruta, faz mal, aumenta o diabetes. Tá muita informação que a gente tem ali disponível na internet. A questão dos adoçantes, desculpa. Então, nenhum alimento é vilão, nenhum alimento é nocivo. Então, se eu consumo um adoçante ali esporadicamente, ele não vai trazer problema não. Agora, se eu fico consumindo esse tipo de produto com frequência, eles agem sim no nosso corpo de maneira ruim. Então, pode sim, o consumo em excesso prejudicar ali alguma coisa do meu corpo. Dentro dos adoçantes, a gente tem os artificiais e a gente tem os naturais. Então, a dica que eu dou é sempre preferir. O bom é evitar total, né? É bom a gente ir lá saborear o alimento da forma que ele é. Mas o adoçante natural também é bom a gente dar preferência para ele, que é, por exemplo, o stevia. Mas não precisa, assim, ficar comendo de usar ali no seu cafezinho, uma gotinha de adoçante todo dia. Não é vai isso. fazer mal, não. Não vai. Tá certo. Não, muito bem. Muito bem. E ainda sobre a questão dos ultraprocessados, né? Teve um novo decreto da cesta básica, né? Recentemente ele proibiu ultraprocessados na cesta básica. Eu lembro que foi uma disputa ali muito forte com o setor do agro, que queria incluir algumas coisas, também a indústria alimentícia, né? A gente tem esses lobbies. Como você enxerga assim, essa proibição dos ultraprocessados na cesta básica? Claro que é uma questão mais fiscal, tem a ver com a cobrança de impostos, mas, querendo ou não, acaba sendo um incentivo à população brasileira a consumir os alimentos mais naturais. Né? Como que se enxerga assim, essas disputas? Então, eu acho que ajuda, sim, de alguma forma, né? Já é alguma informação também, por exemplo, uma pessoa que não foi de cesta básica, não sabe, não teve ideia, e sai esse decreto, já é uma informação que traz para eles. E para de vir ultraprocessado dentro do alimento básico do Isso.
Então, eu acho que ajuda, mas não é a solução. Para mim, na minha opinião, precisa de mais que a gente chama de EAN, que é educação nutricional. Então, tirou ali os alimentos ultraprocessados. Mas o que é que ele está comendo? Por exemplo, pessoas mais carentes. O que é que eu posso incluir aqui na minha alimentação para eu ser mais saudável, para eu prevenir de doenças futuras? Então, acho que ajuda sim, que a gente está tirando uma coisa que é ruim. Mas é um assunto que precisa ser muito mais debatido e eu acredito que precisa de muito mais informação. Quanto as pessoas, né, geralmente pessoas carentes, por receber essa cesta, necessitam de mais informação. O que é que dá para me plantar em casa? O que dá para eu economizar? O que é que dá para me comprar? Ir na feira uma vez por semana, por lá a gente vai encontrar produtos baratos. Quais são os alimentos que estão em alta? Por exemplo, isso, na safra. Quais alimentos que estão na safra, que vão estar mais baratos, que eu posso incluir mais aqui. Então, para mim, falta essa informação mesmo. Não adianta só tirar e me informar o que é, como eu posso construir, o que eu posso fazer. Mas é legal. Então a gente precisa ter mais educação para a nutrição. Sim. Porque todo mundo é o alimento, né? A base da nossa vida. Então, todo mundo deveria saber o que é um lipídio, o que é uma proteína, o que é um carboidrato, como que ele age no seu corpo. Se você tirar isso, o que pode acontecer? Que doença pode trazer? Eu acho que falta até mesmo na escola, desde pequenininho, desde filho, saber o que não é legal comer um chips. Tem criança que não fala. Acho que isso é mais informação. Com certeza. Bom, pessoal, a gente está conversando aqui com a Rayane Souza. Vamos fazer um breve intervalo, tá? Para mensagem dos nossos patrocinadores. Nós voltamos em seguida com muito mais. Vamos falar de dieta, vamos falar das canetinhas enriquecedoras. E é isso. Até breve. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e à divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença. Então, estamos de volta hoje aqui com a Rayane Souza, nutricionista, e nós estamos falando um pouco aqui sobre alimentação, sobre a importância de conhecer a nutrição, os alimentos, e agora vamos falar de um assunto que é mundial, né? São aí as famosas canetinhas de emagrecimento.
Inclusive, no dia 20 de março, caiu a patente do Ozempic, né, que é o nome comercial da semaglutida. Então, em teoria, agora, qualquer outro laboratório no Brasil vai poder manipular, produzir, explorar comercialmente esse medicamento. Então, a expectativa é que aí a médio e longo prazo a gente vai ter provavelmente uma disponibilidade maior desse medicamento, pode ser que um preço mais popular. E assim, se já é um medicamento que atualmente está em alta, estou imaginando que vai ficar ainda mais. Rayane, canetinha acabou com o nutricionista? Não acabou com o nutricionista, porque ela não emagrece sozinha. Você precisa fazer dieta, você precisa ter um déficit calórico ali, mesmo usando esses medicamentos. Então, até, lá no consultório, pelo menos, até deu uma crescida. Eu teve bastante paciente no déficit. Então, então, as pessoas, então, na média, não estão substituindo, e que bom que não estão substituindo a caneta pelo nutricionista, é isso? Mas eu acredito que mais pessoas vejam como facilitador do emagrecimento, tenham mais pessoas tratando do emagrecimento sem estar procurando um profissional. E qual que é o risco, por exemplo, de eu tratar esse emagrecimento, por exemplo, com o Ozempic, com a semaglutida, sem esse acompanhamento nutricional? Então, na nossa parte da nutrição, quais que são os riscos, que é o que preocupa a gente? Em questão de massa magra, então o paciente ele fica com recusa de principalmente alimentos proteicos, então mais dúvidas de mastigar, vai demorar um tempo maior. Então, geralmente, eles não querem comer carne. Tem também a questão de perda de peso rápida. Essa perda de peso rápida pode atrapalhar outras coisas do nosso corpo. Por exemplo, uma pedra na vesícula. Perder peso muito rápido pode dar uma vesícula. E a outra questão é com a baixa ingestão alimentar. Então, tem um paciente que chega lá no consultório e fala: eu não estou conseguindo comer nada, eu preciso fazer uma refeição do dia só. E aí, qual é a consequência de fazer uma refeição no dia ou comer pouco? Você come menos nutrientes. Então, o que é mais importante do corpo? Não é quantidade, não é gosto, é a questão dos nutrientes. As vitaminas, minerais, fibras também para o funcionamento do intestino, é uma queixa muito grande que chega. Então, a gente, como nutricionista, tem que tratar principalmente esses 3 pontos. Perfeitamente. E assim, para a gente entender, você consegue descrever assim, como é o funcionamento dessas canetinhas, como que isso... para a gente entender também por que causa esse emagrecimento rápido, por que o paciente tem essa recusa aos alimentos. Sim. Essa medicação ela foi criada para diabéticos. Então, quando eu como, assim que o alimento encosta lá na primeira parte do intestino, eu faço síntese de alguns hormônios. Dentre esses hormônios tem o GLP-1 e tem o GIP agora, que é muito falado quanto hormonal. Esse GLP-1, ele atua em vários locais do meu corpo. Então, ele atua lá no cérebro, né? Então, você fica... A sensação de saciedade. Você não fica com aquele pensamento, o pessoal está estudando muito sobre isso agora, aquele pensamento de comida o dia inteiro. Então, meio que diminui, por exemplo, compulsão alimentar, vontade de beliscar. Tanto que, por conta desse efeito dele, ele já está sendo estudado também para vício. Então, vício em drogas, em álcool. Aí ele atua nessa parte do meu cérebro. Ele retarda o esvaziamento gástrico. E você fica com a sensação de mais cheio. Isso é uma consequência do medicamento, que faz com que, por eu comer menos, ter um déficit calórico, ter emagrecimento, nada mais é do que você comer menos do que você gasta. E aí você vai gastar o que tem no corpo e você vai emagrecer. Então, por consequência disso, o déficit
a pessoa emagrece. Quanto mais eu vou aumentando as doses, mais são esses efeitos que eu relatei dos hormônios. Então, menos eu vou comendo. E, consequentemente, eu tenho o emagrecimento. Então, é basicamente assim o medicamento. Então, ele deixa a digestão bem lenta e, por isso, eu tenho uma sensação assim, de estar cheio o tempo todo e não consigo me alimentar. O que demorava 40 minutos para digerir, agora vai demorar 2 horas. Gordura também vai demorar um pouco mais. Proteínas, então a pessoa fica ali cheia por mais tempo. Uma curiosidade legal também é que a gente tem, o primeiro medicamento foi a liraglutida. Então, o primeiro não é a semaglutida. A liraglutida, esses hormônios que a medicação entrega, eles tinham ali uma meia-vida de 24 horas. Então, a pessoa tomava Saxenda, que chama essa medicação. A pessoa tomava essa medicação e no outro dia, no mesmo horário, ela tinha que aplicar. Então, mais estudos, aí agora a gente consegue ter uma meia-vida depois que a gente faz desses hormônios, eles são degradados por um inimigo. Então, eles têm ali no nosso corpo uma vida ali de 2 minutos. É muito rápido. É só um sinalzinho ali pro cérebro mesmo que você parar de comer. Isso. Depois vem uma enzima e degrada esses hormônios assim, ao passar desses 2 minutos. E aí, primeiros estudos fizeram esses hormônios que eles têm com a 24 horas e agora há 7 dias. A semaglutida e a reglutida, né, que agora é uma nova medicação, ela ali você aplica ela de uma vez em semana. Aí vai chegando ali o dia da reaplicação, os pacientes já relatam que já voltam a sentir fome, transportando. Então, a medicação, ela faz efeito enquanto está usando. Parou de usar, acabou o efeito. Por isso que é importante o profissional de nutrição para você criar um hábito. Você não vai usar a medicação corretamente, vai tratar por um tempo, criar um hábito, mudar ali sua relação com a comida, para quando tirar a medicação, você conseguir manter aquilo. Então, para a questão da obesidade, do peso, do emagrecer, essa medicação, ela... Pessoal. Isso. É para esse ponto aí, você tratar um tempo e mudar aí seus hábitos alimentares. Ou seja, não adianta nada eu fazer essa aplicação, eu perco peso e eu não faço uma reeducação alimentar. Chega lá na frente, e os o efeito sanfona. Os pacientes relatam que a fome não deu bem. Quando tira o medicamento, não dá. A gente atende muito paciente que usou e parou, de novo, e agora procura um profissional para ajudar. E eles relatam que a fome volta dobrada. Porque você passou ali um tempo com a medicação segurando questão cérebro, estômago, vontade. Então, na hora que tira ela, volta. Porque eu imagino que talvez, né, como você está aplicando o hormônio, deve ter uma espécie de uma inibição também dos hormônios naturais, daí se ele para de chegar, né, você não vai ter a... Isso. Não tem estudos ainda a longo prazo demonstrando assim, essa medicação, o boom dela foi quando a OMS mostrou a diretriz do uso dela para tratar a obesidade. Mas a gente ainda não tem muitos estudos falando. Tem estudos demonstrando o uso para a questão do diabetes. E, às vezes, o diabetes, como eu disse, eles tomam outros medicamentos caídos, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, não tem uma comorbidade, a gente não sabe ainda daqui a um tempo o que vai acontecer, o que acontece com o hormônio novamente, quando para com a medicação. Mas o que é importante, por exemplo, eu estou obeso, estou com problema de sobrepeso, eu quero fazer o uso, né, de algum medicamento desse, porque é prático, porque funciona, etc. Quais são os cuidados que um paciente precisa tomar? Assim, eu posso chegar lá, pedir para um amigo meu que está no Paraguai semana que vem, trazer, como funciona isso? Então, cuidado, você tem que ter principalmente, igual nessa diretriz que saiu, lá tem um médico
como estudo da equipe multidisciplinar. Então, eu tenho médico e muitas pessoas têm função médica. Não é. Lá também descrito que eu preciso do nutricionista, eu preciso do profissional de educação física também. E muita gente não sabe, mas é necessário por conta dos músculos, para não perder massa magra. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo físico, então, músculo. Meu músculo só cresce quando meu corpo vê que eu estou precisando daquele músculo ali. Então, o que é a musculação? O que é o ganho de massa? Eu vou lá na academia, pego o peso, e aí eu vou arrumando meu corpo para pegar aquele peso mais pesado do que ele aguentava, então as fibras vão se regenerar, eu vou ter mais massa muscular para aguentar pegar mais peso. Então, quando eu estou em uso dessas medicações, se eu não estou fazendo musculação, eu já tenho uma queda de ingestão proteica. Não estou fazendo musculação, meu músculo está lá, eu não preciso desse músculo, e aí eu vou tendo. O corpo vai cortar onde E aí não vai precisa. ficar mais fraco, vai perdendo mais massa muscular. Músculo é um tecido ativo, quanto mais eu tenho, mais saúde eu tenho, é muito importante fazer musculação. Então, esse é um dos cuidados. Outro cuidado, exames de sangue. Então, para essas pessoas que estão comprando trago, né, de forma indiscriminada, preciso saber como estamos usando, como estamos vitaminas, por exemplo, vitamina B12. Então, uma vitamina que vem do nosso prato ali, do almoço, principalmente fonte de origem animal. Se eu já estou com uma B12 baixa, como que eu começo a utilizar uma medicação dessa, que a tendência é descer mais ainda mais. Então, preciso de fazer todos os exames certinho e tem os pré-requisitos para usar, sabe, nessa diretiva. Então, preciso ter a ILH1 do 1 e IMC. Então, preciso ter o IMC acima de 27, que está classificado como sobrepeso. IMC 27 a 29, né, que eu vou lá ali, é um sobrepeso. A gente tem a faixa lá do IMC, né? 18,5 a 24,9, peso IMC normal. 25 a 29, 29,9, sobrepeso. Então, ali na diretriz mostra que tem desse sobrepeso também pode usar. Só precisa estar associado a alguma doença, diabetes, hipertensão, epidemia, né, que é problema de gordura, colesterol. Ou então o IMC acima de 30 ali, que é a obesidade já sem comorbidade. Então, precisa avaliar isso tudo. Precisa avaliar se tem um problema no estômago, precisa avaliar se tem um problema no intestino, a medicação, ela trava tudo, né? Então, o paciente chega com uma constipação, ficando lá uma semana sem banheiro. Então, tem que avaliar. Assim, não é só ir lá, estou acima do peso, quero perder uns gordurinhos e comer então não. Precisa avaliar o paciente como um todo, precisa avaliar aspectos sociais também. Existe vida depois do emagrecimento, né? Não adianta me ferrar todo. Isso, para aquele momento, não. Então, precisa, assim, pesquisar tudo isso daí, a gente faz lá também no consultório. Então, precisa de estar com ali uma rede de apoio, uma equipe multidisciplinar em torno daquele paciente. Porque senão ele vai ter um emagrecimento ali rápido, depois parou, não sabe, está perdido, né? Então, com os profissionais, parou a medicação, e aí, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que seguir? Então, basicamente, isso assim, tem que precisa avaliar antes de começar a tomar uma medicação dela. Mas é uma medicação, tem muita gente que tem muito medo também. É uma medicação segura, né? Que a gente toma de forma correta, é uma medicação muito interessante. Veio realmente para revolucionar a questão da obesidade. Então, eu acredito que vai ajudar muito aí a questão da baixa percentual de obesidade. E hoje é 1 milhão de pessoas no mundo que estão obesas. Muita coisa. E a obesidade é uma doença que traz outras doenças. Então, precisa cuidar, e eu acredito que essa medicação vai vir para somar, sim. O problema dela é o uso. Perfeitamente. E aí, uma alternativa, né, na minha pesquisa, às cantinas emagrecedoras seria a berberina, que diz que é um Ozempic natural. Sim. A berberina funciona, eu posso fazer um uso talvez um pouco mais desacompanhado dela. Como que é isso? Realmente funciona? Então,
A berberina é um fitoterápico, que é um suplemento à base de plantas. É uma área também que eu me interesso. A berberina, comparando ali com essas medicações, ela não tem nada, não. A berberina vai com um lado e as medicações vai para o outro. Outra coisa. É outra coisa. Ela é mais por questão, ela ajuda na questão do colesterol, na questão do metabolismo. Indiretamente ajuda a perder peso, mas não tem nada a ver com Funcionamento é outro. não. O que eu falo, né, com os pacientes é a questão, tem um outro alimento que eu acho que se assemelha mais, 1000 vezes menos, então, um organismo, análogo de GLP, para a gente pegar todos, que é o psyllium. Então, o que o psyllium faz? Quando você consome ele forma uma bucha dentro lá do seu estômago. Se formou uma bucha, você vai sentir mais saciado. Ele Ele incha. Isso. Então, já é uma das atribuições lá dos análogos do GLP-1. Outra coisa, que quando eu consumo fibras, eu tenho menos hipoglicêmico. Então, eu não vou ter aquele aumento da minha glicose. Também já é uma das questões que a caneta faz. E a questão de gorduras também, a gordura gruda ali no meio, as fibras vai essas questões de gordura e reduzir a absorção de isso, gordura. a absorção. Então, assim, para mim, o que se assemelha mais são realmente essas fibras, principalmente o psyllium, então, que a gente tem lá no mercadinho. É muito interessante, ajuda muito no funcionamento do intestino também, a ter mais saciedade. E a gente precisa incluir fibras no alimentação. Sempre. Saúde intestinal. Tá ali na base até da pirâmide. Isso, exatamente. Então, para mim, berberina, assim, é legal, não pode usar por conta própria também, porque é um fitoterápico. Fitoterápico, então, ali é a base de planta, mas tem sim efeito. Então, porque é natural. Isso. Todo fitoterápico a gente tem quantidade mínima e quantidade máxima que a gente pode usar. De acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com alguma doença que tem. Então, tem que tomar muito cuidado também. É como se fosse um medicamento com efeito um pouco mais leve, mas tem efeito um pouco. Então, a saída, para quem não quero ir atrás profissional nenhum, fibra. Fibra. Sono, fibra. Se não tiver psyllium, eu posso fazer uma semente de chia. Deve. Semente de chia também forma um gel. Eu prefiro psyllium, mas a chia também forma um gel. Funciona. Como chama aquela outra? Linhaça. Linhaça, ela já não forma um gel, mas ela tem uma quantidade de boa, ômega 3. Então, é muito legal também você inserir um mixozinho ali de manhã, nós falando. Aveia ultrapassa, não, aveia é bom. Aveia é excelente. A aveia tem um componente chamado beta-glucana, que ajuda a não ter pico de insulina. A aveia, todo mundo indica na aveia. Pelo menos 2 colheres por dia. Perfeito. É muito interessante. Perfeito. Aproveitar que a gente está nesse papo de suplementos. É um suplemento aí muito famoso, todo mundo só fala bem dele, que é a danada da creatina. Né? Eu não vejo ninguém falando mal de creatina. É o que promete? Quais são os riscos do uso da creatina? É recomendado para todas as pessoas? Como que funciona isso? Creatina é o suplemento mais estudado. Então, é um suplemento assim, que a gente tem muita coisa, demonstrando segurança, eficácia. Tanto que ele está no mercado, continua no mercado, todo mundo tem interesse, todo mundo conhece creatina. É muito interessante, sim. Ela vai agir aumentando sua força. Mas estudos também demonstram que ela atua no cérebro, melhora a memória, a vibração. Mas, basicamente, ela vai aumentar ali a energia, a troca de energia do músculo. E aí você vai conseguir cada vez mais pegar mais peso, você vai conseguir reduzir o calor de fadiga muscular, né? Quando chega a dar aquela dorzinha mais longe, mais curar o peso. Então, ela vai fazer com que você consiga ter uma resistência maior. É muito interessante. Geralmente, assim, a gente tira quando tem alguma coisa em relação a rins, por exemplo, para não dar diferença no banho de creatina, ureia.
A creatina, ela tem produtos de fonte animal. Então, por exemplo, carne, como ela fica depositada dentro do sul da gente, a carne do animal tem a creatina. Também tá. É um suplemento que a gente também consegue para alimentação. Mas, assim, tem pacientes que estão lá fazendo musculação, fazendo crossfit, aí a gente faz creatina. Como a gente consegue ela da alimentação, talvez paciente, por exemplo, que corre, não seja tão interessante gastar com isso. Mas, assim, vai fazer mal também. E para idosos, por exemplo, 60 mais, a maioria dos meus pacientes 60 mais usam creatina. Vai fazer só menos, para aumentar a massa muscular, para reclamar menos. Mas eu tenho que tomar um cuidado imagino, com a hidratação, né? Porque é o sal ali, pode. Senão não tem problema disso na pele, né? Não chega a isso. Não, tô aqui Isso. aproveitando para já me consultar. Não, tá certo. Ela arrasta uma molécula de água para dentro do músculo. Então, por isso que a gente tem aquele tônus muscular maior. Porque o músculo, ele está hidratado. E sim, precisa ter muita atenção com a questão da água. Então, você tem que fazer lá o cálculozinho de água, mas você tomando ali dentro dos 35 ml vezes seu peso, a quantidade de água do dia é suficiente. É bom evitar ficar sem hidratação, porque se ela arrasta uma molécula de água para dentro do músculo, e a água não vai para outro lugar. E se não tiver água para arrastar para dentro do músculo, também vai desidratar. Isso. E aí a água que ia para outro lugar, por exemplo, vai acabar indo para a perna arrastada e vai ter o papel dela lá no outro setor do corpo. Isso. Então faz lá o cálculo básico, 35 vezes peso, vai dar essa quantidade de água. Que é o mínimo, lembrando. Porque estava falando de 35 ml, mas é o mínimo de consumo. Pode chegar de 35, pode chegar a 50. Se tiver mais calor, tem que aumentar a quantidade. Se pratica muita atividade física, soa muito, tem que aumentar esse número. É importante uma informação aí. Tem lá 35 engessados lá na internet, mas não fala por quê, não fala como. Perfeito. Outra informação que hoje está assim, para todo lado na internet, eu já falo que eu tenho aí as minhas dúvidas em relação a isso, é o óleo vegetal hoje ser o grande vilão. Ou seja, a gente vê aí alguns influenciadores dizendo, não, óleo bom é banho de porco. Eu vi uma chefe recentemente na internet dizendo que, na verdade, gordura boa era sebo de boi. Essa que é a boa para cozinhar, para tudo, porque assim, os óleos de origem vegetal são uma coisa contemporânea, processado só faz mal. É isso mesmo, a gente tem que largar porque aí não parece fazer sentido. Não parece fazer sentido com isso. Você falou comigo que não pode torresmo, eu vou usar banha de porco, quer dizer, não parece fazer muito sentido. Então, o que a diretriz lá para a saúde cardiovascular nos diz? Devemos diminuir gorduras saturadas. Um pouquinho vai ter mesmo lá na carne magra, um pouquinho de gordura lá no meio vai ter. Então, diminuir gorduras saturadas e aumentar gorduras insaturadas. Então, qual que é a discussão? A gordura de porco é um alimento natural e um alimento que não é processado. E o óleo vegetal já é um alimento refinado. Como se a questão, olhando a questão do processamento, aí a gordura vegetal é a pior. Que tem mais processamento do que a base. Exatamente. Mas a gente tem que olhar o que tem ali dentro. Então, o óleo vegetal, ele tem mais gorduras insaturadas. E a banha de porco tem mais gorduras saturadas. Qual gordura que faz mal? A gordura saturada. Qual gordura que vai lá colando lá nas artérias, depois do pressão tá? Qual gordura que aumenta o LDL, o colesterol ruim? É a gordura saturada.
E a maior parte dela está lá na minha banha de porco, carne gordurosa, torresmo. Então, seguindo ali a diretriz cardiovascular, e que faz mais sentido também é a gente consumir a gordura vegetal, de óleo vegetal. Dentro destas, a nossa favorita é o azeite. Azeite de oliva. Tem gordura poliinsaturada e ainda tem polifenóis também, então ele é um antioxidante, ele é um gordura que aumenta o colesterol HDL, que é o bom. Então, e qual que é a diferença? Assim, os dois são vegetais, mas, por exemplo, assim, de um óleo de soja para um azeite de oliva? Então, é isso que eu acabei de falar. O óleo de... Vamos colocar o de soja. O de soja ele tem mais gorduras insaturadas. Mas a gente tem as mono e poli. Quais que são melhor que aumentam o colesterol bom? As poli, que tem no azeite. Azeite, além de ser mais rico em gordura poli, ele é um antioxidante também. Tem uma polifenóis no azeite. Então, a gente vai escolher o azeite. Em questão de calorias, não, tem a mesma coisa. Em questão de gordura insaturada, também tem a mesma coisa, mas o azeite traz ali um outro benefício, além da gordura saturada. Mas o ideal mesmo é que a gente tenha uma porcentagem, não é para definir para o paciente, a gente tem uma porcentagem de gordura para comer por dia. O ideal mesmo é diminuir ao máximo. O azeite a gente recomenda justamente por ele conter outros benefícios, além de ser uma gordura menos prejudicial do que uma gordura saturada. Mas o ideal mesmo é a gente diminuir ao máximo essa gordura. Porque imagino que as gorduras presentes nos demais alimentos de consumo devem ser ali suficiente, né? E assim, tudo em excesso começa a prejudicar. Então, a gente tem uma quantidade ali, a gente calcular a taxa metabólica basal do paciente, calcular a dieta dele, mas é interessante usar o mínimo possível. E gordura, não fique com raiva, não tem gosto, o pessoal não gosta muito, mas gordura de animal, gordura de porco, a gente tem que tirar da nossa vida, porque não faz bem. Deixa lá quando for na casa da mãe no final de semana, que a mãe faz um tropeirinho lá com gordura de porco, não vai fazer mal não, mas não usar com rotina, com frequência ali, dia a dia, porque vai aumentar o colesterol mais pra Carne frente. de lata tem que ser um evento, não pode. Inclusive, outro dia, meu avô até ficou com vontade de comer, aí a gente foi atrás pra ele, mas é um evento. Eu falei pra ele, uma vez um ano só. Não vai convidar até bom demais. E é bom a gente evitar ali ser uma coisa frequente. Imagino que a resposta seja muito parecida, mas isso se aplica também a essas dietas que também estão super em alta, que são as dietas carnívoras, né? Ou seja, tem vários influenciadores, pessoas, né, com alcance, que falam assim, olha, só pode comer produto de origem animal. E às vezes assim, tem gente que chega no excesso de comer uma barra de manteiga por dia, aí come assim, só carne, a gordura quando ela é de origem animal. Quais são os principais riscos desse tipo de produto? E principalmente assim, a longo prazo, porque às vezes a gente ouve lá, poxa, eu fiz só carne o mês inteiro, banho de porco, manteiga e emagreci. Às vezes pode ter emagrecido, mas e aí bota isso? Por que emagrece rápido? Porque você é entre cetogênicos. Então, você não come carboidrato exclui dessa tipo de dieta. Você começa a utilizar a gordura do seu corpo como fonte de energia. Então, você emagrece rápido. Mas exclui vitaminas importantes que tem lá no prato colorido, nas culpas vegetais, que eles excluem até isso, né? Exclui fibras, carboidrato. Carboidrato, hoje em dia, né, o pessoal tem muito medo de carboidrato. Mas qual que é o alimento do nosso cérebro? É o carboidrato.
A gente precisa de carboidrato para pensar, para ter para fazer as coisas no dia a dia. A gente, claro que ali dentro de uma dieta de consultório, a gente diminui, mas a gente não deve tirar carboidrato. O carboidrato a gente tem nas frutas, alimentos hortaliças também. E é uma tendência que não tem tantos estudos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo com esses pacientes que estão fazendo esse tipo de dieta. Mas, assim, já tem demonstrado um aumento do colesterol. De alguns pacientes, de alguns estudos, de pessoas seguindo essa tendência aí dessa dieta carnívora. E a gente não recomenda realmente tudo. Você tem de peso rápido, vamos fazer por um tempinho, o paciente quer muito fazer, nós vamos lá orientar. Mas, assim, a gente não recomenda, não é uma prática que deve ser adotada para a vida, não é um tipo de dieta que a gente deve seguir a longo prazo. Lá na classificação, na pirâmide alimentar, não tem só a carne. A gente tem lá todos os alimentos, a gente precisa de todos os grupos de alimentos, a gente precisa de leite, tem cálcio, proteínas, aliás, proteínas, eles já têm razão. A gente precisa de vitaminas, minerais. Então, não é uma dieta que vai para a saúde do paciente. A gente não recomenda. Ok. E uma outra questão aqui, Raina, que assim, eu estou em casa, estou aqui assistindo essa entrevista, né, e que eventualmente eu quero fazer uma mudança de hábitos, quando eventualmente eu quero perder peso ou não, quero ter um pouquinho mais de saúde. Qual é a sua recomendação, assim, agora, professor? Agora, a partir de hoje eu vou melhorar um pouquinho a minha alimentação. Por onde eu devo começar? Primeiro de tudo, o assunto que a gente mais conversou aqui hoje. Seguir lá alimentos in natura, minimamente processados. O saudável é um prato colorido. Arroz, feijão, carne, saladas variadas, pelo menos 3 tipos de salada, para você ter uma alimentação ali saudável com nutrientes que vão garantir um aporte de vitaminas e minerais do seu corpo. Outra coisa que eu vejo muito lá no consultório também, que as pessoas esquecem, é a questão do sono. Então, o sono a gente faz, igual o pessoal fica, se puder tocar, se eu fizer tocar, remédio depois. O sono é o momento que a gente mais faz detox, é o momento que a gente limpa o corpo, a gente recupera, a gente está pronto no dia seguinte. O que os estudos mostram? Sono ruim, eu tenho mais fome no último dia, eu tenho mais vontade de beliscar, eu fico mais ansioso, vou lá e desconto na comida. Então, muito importante ali a gente dormir pelo menos 7 horas de sono por noite. Isso é saúde. Dormir bem é saúde. É uma questão da alimentação, sono, são os 3 pilares que eu uso lá no consultório mesmo. E intestino. Então, é necessário falar mais sobre o intestino, é necessário falar mais sobre consistência de pés, frequência, tem que ser um assunto mais assim, abordado. O que é o saudável? Meu relógio biológico funcionar direitinho e eu ir no banheiro pelo menos uma vez no dia, todos os dias. Constipação, igual a gente conversou sobre as canetas, esses hormônios, eles estão sintetizados lá no nosso intestino. Então, se meu intestino não está funcionando direito, eu não tenho saciedade, eu tenho essa vontade de buscar, eu não faço esses hormônios da forma que deveria ser. E também já tem muitos estudos que mostram para a gente que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele precisa estar funcionando direitinho para ter uma saúde mental boa, para muita ligação também. Eu fazer síntese hormonal. Então, para mim, são esses 3 pilares mais importantes. A alimentação colorida, sono de qualidade e intestino funcionando. Precisa fazer a pele lá, lisa, comprida, bolinha de hidratação. Ele mais pastoso, ou eu posso estar comendo excesso de gordura, ou eu vou fazer problema. Então, precisa de estar com uma consistência boa e uma frequência também boa.
quem vai todo dia no mesmo horário, então, quando chega assim, contando para hoje, eu fico feliz. É um passo, já está um passo à frente. Sono, cocô bonito. Isso. E fibras, pô, prato colorido. Isso. Maravilha. Ayane, a gente está se aproximando aqui do final dessa entrevista. Gostaria de agradecer assim, imensamente por estar aqui, por aceitar o nosso convite, toda a sua disponibilidade, tá bem? Mas antes eu gostaria de deixar esse espaço para que você possa ir falar onde as pessoas conseguem te encontrar, que faz para te acionar, se alguém eventualmente quiser aí ter um acompanhamento nutricional um pouco mais de perto. Sim, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo falar do assunto que eu mais gosto de ouvir 24 horas. Vocês podem me encontrar lá no Instagram. Então, eu tenho um Instagram profissional, que é nutri.rayane.souza. E tem meu Instagram pessoal, que eu posto mais rotina, né? E agora eu estou tentando trazer conteúdo aí para os dois. O pessoal gosta muito de inspirar, né? Acompanhar a rotina também. É alguma coisa que eu não fazia antes, eu deixava só no profissional. Que é o Souzas_Rayane. E eu atendo aqui em Mariana, na Bom Jesus. Atendo em clínica aqui em Mariana, fechada também. E atendo em Ouro Preto. Então, lá no Instagram, eu tenho que deixar algumas diquinhas, mostrar um pouquinho da minha rotina, deixar receitinhas. E é aí que vocês me encontram. Perfeito. Então, agradecer mais uma vez a sua presença aqui e agradecer também a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Convidar vocês para nos acompanharem em todas as nossas redes, no YouTube, no TikTok, no Spotify. Acessar o nosso site também, agenciaprimas.com.br, e agradecer também ao apoio cultural da Cedro Mineração, do PST. E, por fim, convidar para que vocês continuem nos acompanhando e que nos acompanhem novamente na próxima semana com mais uma entrevista. É isso, um grande abraço. Abraço. Até a próxima.